Em 2022, morreram em Portugal mais de 2 dezenas de mulheres vítimas de violência doméstica. Amor Sangrento é a reportagem especial desta semana. A primeira mais grave acontece no Dia da Mulher, no dia 8 de março, em que ele me diz, de forma muito alterada, que ele sabia que ia perder tudo, ele podia perder tudo, mas eu não ficava cá. E que nunca tinha feito isto a nenhuma mulher, mas a mim fazia. É a voz de um rosto que se esconde. Mariana, nome fictício, sofreu violência psicológica por parte do companheiro. Tudo começou a 1 de janeiro de 2019. Na altura o que lhe respondi foi: mas tu queres ser mais uma notícia das tristes que ouvimos no telejornal? Porque era dia 8 de março, o Dia da Mulher, tinha havido uma série de reportagens sobre violência doméstica. Isto passou-se e, passado alguns dias, as ameaças foram bem mais violentas, com insultos, com bloqueio porque ficou por cima de mim, porque me disse que me ia matar, com requintes de malvadez, enfim, um conjunto muito alargado de insultos e de ameaças e de que me ia, enfim, fazer mal naquela noite. Acho que teria sido um descalabro e não estaria de facto cá se não me tivessem ido buscar, porque o descontrole foi muito grande. Nessa noite, Mariana conseguiu enviar uma mensagem a um cunhado para ir buscar e conseguiu também falar com uma advogada e uma amiga. E foi através de um contacto com outra pessoa que chegou ao gabinete de atendimento e informação à vítima da PSP do Porto. Não tendo marcas, se torna muito difícil, quer para nós, órgãos de polícia criminal, poder carregar prova para o processo e transmiti-la ao Ministério Público, quer depois também as próprias instâncias judiciais poderem proferir aqui medidas de coação ao agressor, não existindo prova, que torna-se muito difícil, porque é um crime que, por vezes, não existem testemunhas, é praticado entre 4 paredes e onde é muito difícil, por vezes, apresentar a prova para o processo. Ele gravava-me em todo o lado que podia, e esse todo o lado eram maioritariamente as consultas médicas que tínhamos com os nossos filhos, e eu penso que nessa altura era pura e simplesmente para me provocar ao ponto de eu dar uma pantofada no telemóvel e ele gravar a minha violência contra ele. O companheiro foi condenado a 2 anos e meio de prisão com pena suspensa e pena acessória de 3 anos com pulseira eletrónica, sem se poder aproximar da vítima a menos de 300 metros. Mas Mariana não se sente segura. Nas poucas interações que existem, eu continuo a sentir exatamente a mesma raiva e a mesma vontade de que eu não exista, não é? Eu posso perder tudo, mas tu também não ficas cá. Mariana fez queixa e o homem foi diagnosticado com uma depressão moderada. Fez medicação, o que lhe provocou alterações de comportamento. Foi ganhando a ideia de que a mulher lhe queria tirar os filhos. Entretanto, suspendeu a medicação e a partir daí foi um caos para esta mulher. Tem a guarda partilhada dos 2 filhos de 8 e 5 anos de idade. O GAEV da Polícia de Segurança Pública foi criado há quase 10 anos. É composto por 16 elementos e funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Acompanha e monitoriza as vítimas, elaborando um plano de segurança, informando os tribunais dos perigos que elas correm e prestando todo o apoio. Procura a Polícia de Segurança Pública, e em concreto aqui o Comando Metropolitano do Porto, que estes nossos elementos policiais estejam o máximo informados possíveis, que sejam elementos policiais que tenham sensibilidade para poder também perceber as vítimas, percebê-las e entender, informá-las de todos os seus direitos, de todos os seus diversos e muitos recursos que existem na nossa sociedade para as poderem ajudar, mas deixá-las decidir. Aqui chegam 1.100 vítimas por ano, 12.000 já aqui passaram desde 2013, tendo sido realizados 21.000 atendimentos. É um crime transversal a toda a sociedade, onde não escolhe nem classes sociais, nem faixas etárias, e também sexos, não é? Onde muitas das vezes também, e tem existido algum aumento também nestes parâmetros, do crime que é sofrido por parte de cidadãos, portanto de pessoas do sexo masculino. Existe a ideia na sociedade de que as autoridades não agem com a celeridade necessária quando se trata de violência doméstica, mas a PSP diz que é célere a passar a informação ao Ministério Público.
ainda que em Portugal 70% dos casos de violência doméstica sejam arquivados. Quando as vítimas o denunciam às autoridades policiais, as autoridades policiais, no fundo, aqui servem como um veículo de transmissão da notícia. Portanto, essa notícia é transmitida a quem de direito, num caso concreto às autoridades judiciárias, que essas sim é que têm a legitimidade e o poder para poder aplicar a lei e para poder intervir de acordo, portanto, com o crime em si, com os factos que são ali apresentados. O que procuram as forças de segurança é dar aos titulares do processo, portanto, dar às autoridades judiciárias o máximo de prova possível. Nos primeiros 11 meses de 2022, morreram 28 mulheres assassinadas, vítimas de violência doméstica. Mas se olharmos de uma forma mais retrospectiva, desde 2004 já perderam a vida em Portugal mais de 600 mulheres. A média de idades das vítimas situa-se entre os 36 e os 50 anos. A União Mulheres Alternativa em Resposta, juntamente com o Observatório das Mulheres Assassinadas, acompanha os casos de violência doméstica no nosso país desde 2004. Dos 22 femicídios que nós contabilizamos, em pelo menos 12 deles havia violência doméstica prévia do ofensor sobre a vítima que era conhecida por terceiros. Quem são esses terceiros? Vizinhos, familiares, conhecidos, pessoas conhecidas da vítima, do ofensor, que já tinham conhecimento que essa violência ocorria, mas que por algum motivo não levaram a conhecimento das autoridades. O femicídio, principalmente o femicídio nas relações de intimidade, não é fruto do acaso, é fruto muitas vezes dessa relação desigual de poder que existe entre vítima e ofensor, em que uma das partes, neste caso o ofensor, se sente dono ou proprietário, não é, da vítima, da pessoa que tem enquanto companheira, e isso não pode continuar. Marlene Matos é investigadora de vítimas de crime na Universidade do Minho. Lida diretamente com quem sofre às mãos dos companheiros. Muitas vezes acontecem alguns processos de alguma minimização de algumas formas de abuso que nem sempre são imediatamente reconhecidas como sendo de natureza criminal, que de facto são no século XXI, mas nem todas as vítimas as reconhecem da mesma maneira. E por vezes esse primeiro momento de alguma não consciencialização daquilo que lhes está a acontecer como um crime, faz com que as pessoas adiem durante algum tempo a procura de soluções. Portanto, a não consciência de si como vítima de um crime muitas vezes impede as pessoas de procurarem ajuda e procurarem soluções para a sua condição relacional que é abusiva. Nas causas da violência doméstica muitas vezes está uma cultura de tolerância a algumas formas de socialização mais tradicionais, ao patriarcalismo também, e algumas concepções da família como posse. Portanto, a violência doméstica explica-se muitas vezes pela adesão a uma cultura de poder e de controlo de alguém sobre os demais, que estão sobre o seu agregado familiar ou o seu agregado doméstico. Mariana conseguiu lidar com tudo isto sem qualquer ajuda psicológica por parte de um profissional. Tenho muitos amigos que me acompanham, alguns na área, que certamente, para além da amizade, também darão as suas deixas e as suas ferramentas. E acho que a possibilidade de ter partilhado sempre e ter tido sempre este apoio grande dos amigos e da família, que esteve sempre quando eu precisei, quer para desabafar, quer principalmente para agir. Olga Cunha lida diretamente com os agressores que em Portugal têm idades médias entre os 24 e os 64 anos. Aqui há pessoas que procuram ajuda de forma voluntária e há também quem chega encaminhado pelos tribunais para frequentarem um programa para agressores. Quase todos são altamente reincidentes. Todos estes indivíduos já têm um passado ligado à prática destes comportamentos e depois o trabalho é no sentido de evitar que voltem a cometer estes crimes ou continuem a praticar estes comportamentos. O primeiro passo é trabalhar aqui a motivação para a mudança e depois sim levá-los aqui no fundo a reconhecer a inadequação do comportamento e que aquele comportamento é grave, que aquele comportamento é um comportamento que é crime e que tem um impacto significativo na vida da vítima ou das vítimas. Os agressores conseguem esconder esses comportamentos violentos perante a sociedade. São indivíduos que, do ponto de vista social, na maior parte das vezes estão bem integrados. Têm um emprego, portanto têm uma vida social perfeitamente adaptada, perfeitamente ajustada e, portanto, que quem não conhece
a realidade do casal, não sabe, não é? E não consegue perceber que há violência, porque de facto também não é assim, não há um perfil também típico de um ofensor, não é? Portanto, pode ter diferentes características e pode ter uma vida social perfeitamente ajustada, laboral, e a violência muitas vezes é exercida só no contexto familiar. E que comportamentos abusivos podemos identificar? Desde os insultos, o controlo do comportamento do outro, controlar as saídas, as redes sociais, que hoje em dia, não é? Como quase toda a gente tem redes sociais, também é uma forma, a violência através das redes sociais também é uma forma de violência e que cada vez mais parece evidente nas relações de intimidade. Após o terror vivido numa relação tóxica, como é possível às vítimas darem um passo em frente e confiarem numa nova relação? Entrando em novas relações, acabam por perceber muito bem se o que está acontecendo na nova relação configura ou não uma situação de risco para se voltar a envolver numa relação abusiva. E isso também é importante, é entrar numa outra relação, mas muito consciente daquilo que são as bandeiras vermelhas das relações de intimidade que se podem tornar abusivas. As vítimas, que são ajudadas pela psicoterapia da Universidade do Minho, vêm de estratos sociais elevados. Nós aqui no nosso serviço temos pessoas, às vezes, com um nível socioeconómico médio, um nível socioeconómico mais elevado, com um nível de escolaridade também mais elevado, e são vítimas muitas vezes de violência financeira, violência psicológica, violência social. Eu penso que o tema da violência doméstica deveria começar a ser trabalhado na escola primária, porque a violência doméstica resulta de uma falta de valores de cidadania, de princípios de igualdade, de princípios de empatia para com o outro. E se esses valores de cidadania não forem trabalhados desde o primeiro ciclo, nós podemos estar a construir que os jovens estejam a ser desenvolvidos e educados numa cultura que não é de cidadania ou que não é de uma cidadania plena. Se nós educarmos os jovens nesses valores, qualquer pessoa que seja vítima vai saber reconhecer quando os seus direitos estão a ser violados e, portanto, a cidadania, os valores de cidadania são os princípios básicos para nós prevenirmos a violência doméstica nas futuras gerações. E assim se pode contribuir para uma sociedade que não tenha todos os anos de se confrontar com números pintados de sangue.